boa noite. Vamos iniciar, o nosso estudo sistematizado da doutrina espírita de hoje. Vamos cantar uma música para preparar o ambiente. Allan Kardec, bom mestre, vimos teu nome exaltar, te imploramos com uma prece, proteção espiritual, batalhador da verdade, da seara do Senhor, guia a própria humanidade, para a paz, para o bem, para o amor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Kardec, mestre altaneiro, exemplo da caridade, és o fiel timoneiro da nossa felicidade. Caminharemos contente, sempre firme, sem temor, e um dia alcançaremos as moradas do Senhor. Glória, glória, Allan Kardec, sublime emblema de luz. Glória, glória, Allan Kardec, que as nossas almas conduz. Salve, salve, Allan Kardec, mestre de exemplo e de amor. Caminharemos seguindo teus passos até o Senhor. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não fere a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar pelo Espiritismo, pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho. Mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Então vamos iniciar o nosso estudo. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, aos bons espíritos que estejam presentes neste estudo, Senhor, que possamos estar aqui com os nossos pensamentos abertos, os nossos corações, para os ensinamentos que receberemos nesta noite. Esteja conosco
conduza o nosso estudo. Te pedimos, Senhor Deus, por todas as pessoas que sofrem, por todos aqueles que necessitam da sua força, do seu amparo, da sua proteção. E em nome de Deus, em nome de Jesus, iniciamos o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre Allan Kardec, o professor e o codificador. Nós estamos estudando sobre a codificação espírita. Hoje vamos saber um pouquinho sobre Allan Kardec, né? Então, duas são as fases em que se pode dividir a vida de Allan Kardec. A primeira, como o consagrado professor Rivail. A segunda, como codificador do Espiritismo. Destacaremos a seguir os aspectos mais importantes de sua luminosa trajetória pela Terra. 1. O menino Hipólito. Então, a gente vê que ele teve um período, que o nome dele, né, Rivail, e teve o outro período que foi como Allan Kardec, quando ele codificou o Espiritismo. Então vamos ver sobre a vida dele, né? Quem ele era, com quem casou, quem eram seus pais, com quem estudou, o que ele fez ao longo da vida dele. Então, o nascimento. Allan Kardec, cujo verdadeiro nome é Hippolyte Léon Denisard Rivail, nasceu na cidade de Lyon, na França, a 3 de outubro de 1804, no seio de antiga família lionesa, de nobres e dignas tradições. Foram seus pais Jean-Baptiste Antoine Rivail, ele era um magistrado íntegro, e Jeanne Louise Duhamel, a mãe dele. O futuro codificador do Espiritismo recebeu um nome querido e respeitado, e todo um passado de virtudes, de honra e probidade. Então, grande número de seus antepassados se tinham distinguido na advocacia, na magistratura e até mesmo no trato dos problemas educacionais. Bem cedo, o menino se revelou altamente inteligente e agudo observador, denotando franca inclinação para as ciências e para os assuntos filosóficos, compenetrado de seus deveres e responsabilidades como se fora um adulto. Então, o pai era um juiz, um magistrado, né? Então, ele nasceu numa família onde os seus antepassados tinham seguido, né, pela magistratura, a área da advocacia. Primeiros estudos. Quais foram os seus primeiros estudos? Naquela época, vamos ler, né? O Instituto de Verdun. Conforme nos conta Henri Sualcé, biógrafo de Kardec, Rivail realizou seus primeiros estudos em Lyon, sua cidade natal, sendo educado dentro de severos princípios de honradez e retidão moral. É de se presumir que a influência paterna e materna tenha sido das mais benéficas na sua infância. Boa noite, Lenice. Seja bem-vinda. Conseguiu entrar? Que bom. Constituindo-se em fonte de nobres sentimentos. Com a idade de 10 anos, seus pais o enviam a Yverdon ou Yverdun, cidade suíça do cantão de Valde, situada na extremidade SO do lago Neuchâtel e na foz do Thiel, a fim de completar e enriquecer sua bagagem escolar no célebre
Instituto de Educação ali instalado em 1805 pelo professor filantropo João Henrique Pestalozzi, frequentado todos os anos por grande número de estrangeiros. Citado, descrito, imitado, era, numa palavra, a escola modelo da Europa. Então, até os 10 anos, ele, naquela época, né, não se tinha escola, estudava em casa. E se tinha, era uma minoria que conseguia estudar. Só que tinha esse instituto na Suíça, o Instituto de Pestalozzi, de Verdun. Lá, quem estudava era filho de rei, de pessoas de alta estirpe, né? E então, ele foi estudar lá nesse instituto, no Instituto de Pestalozzi. Então, olha só, ele foi discípulo de Pestalozzi. Aliás, personalidades políticas, altas personalidades políticas, olha, o filho de quem que estudava lá? Altas personalidades políticas, científicas, literárias e filantrópicas voltavam maravilhadas de suas visitas ao famoso instituto. Louvaram o criador desta obra revolucionária. E por ela também se interessaram Gautier, o rei da Prússia, Frederico Guilherme III, sua esposa Luísa, o czar da Rússia, Alexandre I, o rei Carlos IV da Espanha, os reis da Baviera e de Gutenberg, o imperador da Áustria, a futura imperatriz do Brasil, Dona Leopoldina de Áustria, e muitos expoentes da nobreza europeia e do mundo cultural. Então as pessoas, esses nobres, quando eles iam lá no instituto, eles ficavam maravilhados. Porque Pestalozzi, ele revolucionou a educação, o ensino, né, em si. Ele revolucionou. Então todos que iam lá ficavam encantados e queriam que os seus filhos estudassem lá, tivesse o segmento educacional lá com Pestalozzi. O menino Denisard Rivail, ao qual os destinos reservariam sublime missão, logo se revelou um dos discípulos mais fervorosos do insigne pedagogista suíço. Então ele era muito estudioso, muito dedicado. Aí ele já se tornou, ele já ficou assim, muito estudioso, né? Ele ajudava Pestalozzi. Vamos continuar. Possuidor de inteligência penetrante e alto espírito de observação, e ainda mais inclinado naturalmente para a solução dos importantes problemas do ensino e para o estudo das ciências e da filosofia. Rivail cativou a simpatia e a admiração do velho professor, desde se tornando pouco depois eficiente colaborador. Então ele era muito estudioso, muito sabido, muito inteligente. No fim, sabe aquele aluno excelente, maravilhoso, que no final começa a ajudar o professor? Assim era ele. Os exemplos de amor ao próximo fornecidos por Pestalozzi, para quem o amor é o eterno fundamento da educação, norteariam para sempre a vida do futuro codificador do espiritismo. Aliás, até mesmo aquele bom senso que Flammarion com felicidade aplicou a Rivail, foi cultivado e avigorado com as lições e os exemplos recebidos no Instituto de Verdun, onde também lhe desabrocharam as ideias que mais tarde o colocariam na classe dos homens progressistas e dos livres pensadores. Então foi de uma importância muito grande esse período que ele estudou lá nesse Instituto de Verdun com Pestalozzi. Preparou, né, para seguir com a sua vida e também para quando ele tivesse, né, contato
com as mesas girantes, isso foi de uma importância muito grande para que ele pudesse codificar o Espiritismo. Então, tudo, o que a gente observa? Nada é por acaso. Nada acontece por acaso. Não tem uma folha de uma árvore que cai sem que o pai saiba, sem que o pai queira. Então, tudo é planejado, organizado, né? Nós recebemos uma educação, porque lá na frente vai ser necessário aquilo que a gente recebeu ali quando era pequeno, jovem ou na idade adulta. É importante, vai ter uma importância mais à frente na nossa vida. Então, Rivail, ele foi preparado, né? Ele estudou com Pestalozzi. Pestalozzi, ele acreditava no amor, na força do amor. Naquela época, era tudo muito rígido. Se a gente for assistir filmes daquela época, a gente percebe que não tinha carinho, não tinha amor. Os filhos dos reis não eram criados nem por eles. Quando era carinhoso um ou outro, isso é uma exceção, porque a maioria era tudo muito polido, tudo muito educado. Eles só preocupados com a educação. Mas a coisa do amor, do carinho, isso naquela época era mais difícil. Então, Pestalozzi ele vem ensinar e falar do quê? Do amor, né? Tanto é que ele revolucionou tudo que ele ensinou, toda a sua metodologia, né? Ela revolucionou. Até hoje, muitos ainda seguem os ensinamentos de Pestalozzi, né? Muitos não, seguimos, né? Então, o professor Rivail, depois de 10 anos, ele foi estudar lá no Instituto Yverdon, com Pestalozzi. Com quantos anos será que ele saiu desse instituto, que ele retornou para Lyon? É na Suíça esse instituto, tá? Então, vamos lá. As obras didáticas. Olha como ele foi tão preparado, mas tão preparado, olha só. Sem dúvida, chegando à capital da França, Denisard de Rivail logo se pôs a exercer o magistério. Então, quando ele chegou de lá, ele já era um professor, né? Aproveitando as horas vagas para traduzir obras inglesas e alemãs e para preparar o seu primeiro livro didático. Olha só, ele nasceu em 1804, né? 1804. Ele retornou, vamos fazer conta. Faz conta aí, Germano. 1804. Ele retornou em 1823. Então ele tinha 19 anos. 19 anos. Ele estudou lá no Instituto Suíço, quantos anos? 9 anos. Por quê? Porque ele foi para lá, ele tinha 10. Tinha 10 anos, estudou 9 anos, ele morou, estudou no Instituto Yverdon. E quando ele retornou preparado. Olha aqui o que ele está falando que ele fez. Ele sabia falar várias línguas. Ele traduzia obras inglesas e alemãs. E começou a preparar o seu primeiro livro didático. Assim é que em dezembro de 1823 lançou o curso prático e teórico de aritmética. Então antes, né? Então ele lançou esse curso de aritmética, um livro. Constituiu a primeira obra de cunho pedagógico e a primeira entre todas as demais dadas a público por Rivail, o futuro codificador do Espiritismo, com apenas 18 anos de idade. Então, ele ficou lá com menos, não foi 9 anos, menos. Então, com 19 anos, ele já estava escrevendo livro, publicando livro. Ele já fazia tradução, traduzia, né, no alemão, em muitas línguas, ele sabia falar muitas línguas.
empregara esforços e talento na preparação do utilíssimo livro, assentando-o em bases pestalozzianas, mas com muitas ideias originais e práticas do próprio autor. Então, quando ele escreveu esse livro, tinha muito do que ele aprendeu com o seu professor Pestalozzi, mas muita coisa dele, já o que ele acreditava, muita coisa dele. Porque assim, a gente quando estuda, tem um professor, um bom professor, você traz um pouco do que você aprendeu com o professor, mas aí você tem a sua parte também, né? A obra em questão era recomendada aos instituidores e às mães de família que desejassem dar aos seus filhos as primeiras noções de aritmética e primava pela simplicidade e clareza, qualidades essas que são, aliás, o principal mérito de todas as publicações de Rivail Kardec. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Olha só, naquela época, se você quisesse que o seu filho aprendesse a ler e escrever, você tinha que pagar um professor para dar aula em casa. Aqui não, ele fez um livro de aritmética que as próprias mães poderiam dar as primeiras iniciações aos seus filhos em casa. Naquela época não tinha escola ainda, né? Lá na França. O método por ele empregado desenvolve gradualmente as faculdades intelectuais do aluno. Então, esse método fazia o quê? Ele fazia... este não se limita a reter as fórmulas pela memória, penetra-lhes a essência, por assim dizer. Então, aquela coisa da decoreba não era isso. Ia além, desenvolvia o intelectual. Por quê? Porque ele tinha aprendido, né, aquele método, um método questionador, que você questiona, que você raciocina, que você pergunta, que você responde. É diferente de você decorar. Apenas decorar, repetir alguma coisa decorado. É totalmente diferente, né? Então, o método dele fazia isso, né? Ele não era reter fórmulas pela memória, mas penetrar a essência. Além dessa obra, Rivail publicou numerosos livros didáticos, bem como planos e projetos dirigidos à reforma do ensino francês, numa verdadeira fertilidade pedagógica. No dizer de Ventouil e Thiessen, destacaremos, dentre outras, as seguintes obras. Olha quanto livro, quanta obra ele escreveu. Curso completo teórico e prático de matemática, 1845. Plano proposto para a melhoria da educação pública, 1828. Gramática francesa clássica, 1831. Qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? 1831. Memória sobre a instrução pública, 1831. Manual dos exames para os títulos de capacidade, 1846. Projeto de reforma no tocante aos exames, 1848. Ditados normais dos exames, 1849. Ditados da primeira e da segunda idade, 1850. Gramática normal dos exames, com Levi Álvares, 1849. Curso de cálculo mental, 1845, ou antes. Programa dos cursos usuais de física, química, astronomia e fisiologia, 1849, provavelmente. Então, ele escreveu essa quantidade imensa de livros. Tudo ajudando as pessoas a saber ler,
a ter um mínimo, né, de estudo, de cultura. Então ele fez todos esses livros, pelo que a gente percebeu aqui, até 1850. 1850. O Livro dos Espíritos, então 1850, ele se dedicou à profissão, a escrever livros, né? Porque ele estudou lá com Pestalozzi. Então ele publicou livros, esses livros, e teve mais coisas que ele fez. O Livro dos Espíritos, ele foi editado em 1857. Então, olha só, 1850 publicou os livros, tá? O ensino intuitivo. Então, vamos entender como que era o ensino que ele ensinava, né? Como não podia deixar de ser, Rivail utilizou-se do ensino intuitivo, processo didático preconizado por Pestalozzi, e segundo o qual se transmite ao educando a realização, preconizado por a atualização da ideia, recorrendo-se aos exercícios de intuição sensível, educação dos sentidos, com passagem natural a atividades mentais que preludiam a intuição intelectual. A ideia existe originalmente na criança e a intuição sensível é somente a sua realização concreta, único meio de a ideia se tornar compreensível, porque se encontra como força modeladora que vive e atua na criança. Então, o ensino intuitivo se funda na substituição do verbalismo e do ensino livresco pela observação, pelas experiências, pelas representações gráficas, etc., operando sobre todas as faculdades da criança. A base da instrução elementar de Pestalozzi, afirmou Julien de Paris, é a intuição, que ele considera como fundamento geral de nossos conhecimentos e o meio mais adequado para desenvolver as forças do espírito humano da maneira mais natural. Então esse é o ensino intuitivo, né, que ele aprendeu com Pestalozzi. Então esse era a forma dele ensinar. O exercício das funções directivas e educativas. Tendo fundado em 1826 em Paris a instituição Rivail, o jovem professor aí exerceu funções diretivas e educativas, desenvolvendo notável trabalho de aprimoramento da inteligência de centenas de educandos, aos quais ele carinhosamente chamava meus amigos. Deve-se ressaltar que tanto na instituição como em muitos outros de seus empreendimentos, Rivail pôde contar com o apoio e a dedicação da professora Mary Gabrielle Boudet, com quem se casaram em 1832. Então, ele, quando chegou lá em Paris, ele montou um instituto, uma instituição, uma escola. Ele montou. Foi no decorrer de sua carreira de instrutor filantropo que Rivail exercitou a paciência, a abnegação, o trabalho, a observação, a força de vontade e o amor às boas causas, a fim de melhor poder desempenhar a gloriosa missão que lhe estava reservada. Olha só, então, enquanto ele estava como professor, ensinando os alunos, né? Ele foi desenvolvendo e foi exercitando naquela época o quê? A paciência. Você ensinar pessoas que não sabem ler, que não conseguem entender. O professor, ele tem que ter muita paciência. Se o professor não tiver paciência,
ele não consegue ensinar. O aluno não consegue aprender. Você tem que ter paciência, você tem que ter o jeito para ensinar, né? Com paciência, com calma. Se você ensina de uma forma, não aprende, você já fica bravo, nervoso, não vai aprender. Então, você tem que ter uma maneira de chegar no aluno e fazer com que ele aprenda, né? E aí eles falam aqui, ó, paciência. Boa noite, divino, seja bem-vindo. A abnegação. A gente ser abnegado. O que é ser abnegação? É você ser dedicado. Você acredita naquele trabalho, você acredita em alguma coisa, você se dedica de corpo e alma àquele trabalho. Então, ele desenvolveu também a abnegação. O trabalho. Então, ele desenvolveu o trabalho. Desenvolver o trabalho é todo dia você ir. Você vai todo dia naquele horário. Tá fazendo chuva? Vai. Tá frio? Vai. Tá calor? Vai. Né? Não tem nada que faz com que a gente deixe de ir no trabalho. Você dedica ao trabalho. Quando você dedica para valer, isso daí desenvolve em nós muita coisa, né? A observação. Você tem que observar. Se você é um professor, se você ensina, como que você faz? Você vai observar o aluno. Você pode ensinar para várias pessoas juntas, todos juntos. Só que você tem que observar cada um. Às vezes, de uma forma que você ensina, uma pessoa entende. Daquela forma, o outro aluno não entendeu. Então, você tem que observar. Porque se não entendeu, você tem que mudar a forma de falar, de ensinar, para poder atingir aquele aluno. Então, ele também era o quê? Ele tinha esse senso de observação, que é do método de Pestalozzi. A força de vontade. Ele tinha aquela força de vontade, de querer ensinar, de querer fazer, de querer... Naquela época, como eu disse, na França, não tinha escola. Não tinha escola. Muitas pessoas não sabiam ler, não sabiam fazer conta, né? Muitas vezes eram os pais, se tinha instrução, que ensinavam os filhos. Se eles tinham posses, ele poderia contratar um professor para dar aula em casa. Então, o estudo, o ensino educacional não era para todos, né? E assim que ele chegou lá, ele já montou o seu instituto, né? Rivail, a sua instituição, a sua escola, e começou. E essas qualidades, essas eram qualidades que ele tinha: paciência, abnegação, trabalho, observação, força de vontade, o amor às boas causas. O que é esse amor às boas causas? Eu acredito nisso, eu acredito que eu vou montar uma instituição educacional, eu vou dedicar, as pessoas vão ter um ensino, eles vão ser alfabetizados, eles vão ter uma educação. Então ele acreditava, isso é você ter amor a uma coisa boa, uma causa que vai ajudar as pessoas, né? Então, assim, antes mesmo que o Espiritismo lhe popularizasse e imortalizasse o pseudônimo Allan Kardec, já havia Rivail firmado bem alto no conceito do povo francês e no respeito de autoridades e professores, a sua reputação de distinto mestre da pedagogia moderna, com o seu nome inscrito em importantes obras bibliográficas. Então, ele se tornou um professor conceituado naquela época. Ele era muito conceituado. Também esse tanto de livro que ele escreveu, né? Montou esse instituto, essa escola.
Então, ele era uma pessoa idônea, que era muito respeitado lá em Lyon. E não só em Lyon. Aqui é bem extenso sobre a vida, a história dele. Eu acho que nós vamos parar por hoje e vamos deixar na próxima quarta-feira, nós vamos estudar a missão dele, a missão de Allan Kardec, né? Porque agora vai mudar totalmente o assunto, né? Esse aqui é o trabalho que ele teve como ele, Rivail. E depois ele já vai ter contato com os fenômenos mediúnicos, com as mesas girantes. E aí agora a história aqui já vai contar sobre a vida dele, já o contato que ele teve com as mesas girantes e depois o que ele fez, né? E codificou a doutrina espírita. Então nós vamos parar por aqui e semana que vem, quarta-feira que vem, nós continuaremos o nosso estudo. O que nós podemos entender, tirar, extrair desse estudo de hoje? Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele foi uma pessoa estudiosa. Teve um pai magistrado, uma mãe professora e depois ele teve uma boa educação no Instituto de Pestalozzi na Suíça e depois ele seguiu a sua tarefa, né? Ele escreveu livros, traduziu idiomas, livros, montou esse instituto, deu aulas, ensinou. O que a gente extrai? É isso que a gente tem que fazer na nossa vida. Na nossa vida, a gente é preparado, todos temos tarefas, temos missões a cumprir aqui na Terra. Ninguém está aqui passeando. Nós tivemos um pai, uma mãe, um avô, uma avó, uma tia. Nós tivemos alguém que cuidou de nós quando éramos pequenos, né? Nós tivemos escola, nós tivemos religião, nós tivemos uma instrução que nos preparou. E ao longo da nossa vida, nós vamos trabalhar e vamos fazer alguma coisa em prol da sociedade, em prol das pessoas. Então, todos nós temos tarefas a cumprir aqui na Terra. Então, vamos terminar o nosso estudo. Uma alegria, uma felicidade poder estar aqui com vocês hoje. Mais uma vez no nosso estudo. Que durante a semana possamos estar com os nossos corações em paz, as nossas mentes equilibradas, para seguirmos com as nossas tarefas, com as nossas missões aqui na Terra. Então vamos pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, ao nosso anjo guardião, que ele possa visitar a nossa casa, onde nós estamos hoje, Senhor. Te pedimos por todos que estão aqui no centro, encarnados ou desencarnados. Fortifica, Senhor, a nossa vontade de nos tornar melhores, de ajudar as pessoas, de ser bons, ser educados, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas. Ajuda, Senhor, fortifica o nosso espírito. Te pedimos por todos que estão em seus lares. Visita o nosso lar, meu Deus. Derrama a paz, a saúde, o amor em nossos lares. Se houver espíritos doentes, malfazejos ou familiares, que sejam envolvidos pelo teu amor e encaminhados para os hospitais, para as escolas divinas, para as colônias espirituais. Obrigada, meu Deus, obrigada, Pai querido, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Te agradecemos por todas as bênçãos e que assim seja. Boa noite, fiquem com Deus. Um abraço no coração de cada um. Uma boa noite.